Olá, sétimo ano, com mais uma aula, e nessa aula a gente vai falar sobre a semana 6 do PET, que traz como tema as reformas religiosas, que a gente vai compreender e estudar mais organizadinho em futuras aulas. Mas por enquanto vamos ver o que o PET tem a nos dizer a respeito. O século XVI ficou marcado pelo aumento nos questionamentos dos dogmas, ou seja, daquilo que a igreja ensina como certo, da Igreja Católica, e na forma como ela conduzia a sociedade. Muita gente começou a achar a igreja autoritária demais, achar que a igreja estava errando em umas partes e não fazia uma revisão, né, da sua postura. Tanto dentro quanto fora da instituição, ou seja, tanto os próprios padres quanto os fiéis começaram a questionar, né? Vários pensadores escreveram e pregaram mudanças profundas, o que gerou uma série de movimentos religiosos que alteraram a postura da Igreja Católica e gerou diversas igrejas cristãs, no que chamamos de reformas protestantes. 2 séculos antes dessas mudanças, 2 religiosos já tinham alguns pontos de discordância em relação à filosofia da Igreja medieval. John Wycliffe duvidava, por exemplo, da capacidade de Jesus em transformar água em vinho e da multiplicação dos pães. Desacreditava também na existência do purgatório, que era o local para onde as almas iriam pagar seus pecados para depois ir para o céu, que teria a ideia difundida pela Igreja no século XVIII, além da proibição do casamento pelos padres. Então ele era uma pessoa bem crítica em relação às coisas que a Igreja ensinava. Outro pré-reformista foi John Huss, que questionava o fato de o Papa ser o líder da igreja e da riqueza dela com doações à nobreza. Então ele tinha uma visão mais social do que o outro, né? O outro estava muito focado nos dogmas e ele estava muito focado nas atitudes da igreja. No século XVI, um monge agostiniano que vivia na região onde hoje é a Alemanha e possuía diversas discordâncias sobre o que ele via dentro da igreja, seu nome era Martinho Lutero. Em 1517, ele teria pregado na porta do castelo de Wittenberg um documento com 95 teses que lhe discordavam. Alguns estudos vão dizer que ele não chegou a pregar esse documento na porta, mas sim teria enviado para seus superiores locais. Mas não importa, né, gente? O fato é que essas teses criaram uma série de revoltas dentro e fora da igreja. Então, dentre os pontos que ele discordava do documento, a igreja ela costumava vender o perdão das pessoas. Vendia. Então a pessoa chegava e falava: olha, Papa, eu fiz isso. A igreja falava, o padre falava assim: então você paga tanto que a gente dá uma conversinha com Deus e olha, que você morrer, você vai subir. Ele também era contra o celibato, ou seja, a proibição de que o clero deveria se casar. Ele era contra a união da igreja e Estado. Ele falava que política é uma coisa, religião é outra. Também não gostava de imagens, ele achava que a imagem era uma forma da igreja ganhar dinheiro com a boa vontade dos fiéis, e ele não gostava que as missas fossem rezadas em latim, e não na língua que as pessoas falavam. Então as pessoas iam na missa, ninguém entendia nada que o padre falava, e olha só que doideira, né? Suas ideias se espalharam rapidamente pela Europa, graças a uma invenção da época que revolucionaria a comunicação, a imprensa de Gutenberg. Essa máquina utilizava tipos móveis, letrinhas de metal, para reproduzir um texto escrito várias vezes, o que agilizava a divulgação de ideias. Então, é como se eles montavam um texto, né? Montavam a página de um texto, e é como se ela fosse um carimbo. Então, ela ia carimbando aquela página. Após encaixar as letras nos seus devidos lugares e passar a tinta em cima da placa, eles colocavam um papel e o prensavam com as letras, fazendo a tinta grudar no papel. Lutero queria que houvesse uma reforma nas ideias da igreja, mas suas ideias inspiraram outros homens a criarem novas religiões. Então, no começo, ele não queria criar uma outra religião, ele queria que a igreja mudasse de postura. Um dos seus discípulos é o Thomas Müntzer. Queria uma igreja em que houvesse uma igualdade social entre todos os membros e defendia uma comunidade com homens iluminados. Foi criada, assim, a Igreja Anabatista. Outro homem que se inspirou nas ideias de Lutero foi um carinha chamado João Calvino. Ele defendia a criação de uma nova igreja em que os líderes estivessem em contato direto com o povo. Não que tivesse um papa lá em Roma, inatingível, mas que os líderes estivessem ali bem pertinho das pessoas.
O calvinismo propunha um rígido controle sobre o que a comunidade poderia fazer, proibindo danças, músicas ou qualquer elemento considerado profano. Para manter esse controle, deveriam seguir apenas a Bíblia e também entendiam que a salvação era predestinada, ou seja, somente os escolhidos por Deus seriam salvos. E uma forma de definir quem seriam os escolhidos era observar as obras feitas em vida, pois aqueles que prosperaram o fizeram por bênção divina, ou seja, as pessoas enriqueciam porque Deus abençoou elas, e quem não enriquecia é porque Deus tinha esquecido. Na Inglaterra, uma outra igreja cristã surgia. O rei Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão, mas ela não conseguia dar-lhe um filho homem para dar continuidade à sua dinastia, e por isso ele desejava se casar novamente. Só que a Igreja Católica não permitia isso. A Igreja Católica falou: não. Só que aí o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, que garantia que o rei pudesse anular o seu casamento, pois o documento previa a separação entre o Estado inglês e a Igreja Católica, colocando o próprio rei como líder da nova igreja, iniciando assim o anglicanismo. Nessa nova religião, as rituais são semelhantes às do catolicismo, mas os dogmas são protestantes e a liderança é feita pelo rei ou pela rainha. Então a rainha da Inglaterra, aquela mulher lá que tem quase 1000 anos de idade, ela, e que a gente vê bastante falando dela nos jornais e tal, ela é como se fosse o papa da igreja anglicana. E essa religião ela começou porque esse Henrique VIII aí queria um filho, casou com a Catarina não dava um filho para ele quis divorciar, não deixava, que ele foi lá e fez. Então eu vou fazer uma religião para mim, né? Sugestão de vídeo. A gente tem um filme que é o Lutero, que foi lançado em 2004. A gente tem um documentário sobre Lutero também disponível no YouTube. E o 500 anos da Reforma Protestante, que é um pequeno vídeo. Os vídeos da Nerdologia conversam bem, gente, com as coisas que vocês gostam. Então, se vocês quiserem ver, vai ajudar vocês a reforçar. A gente vai voltar na Reforma Protestante em algum momento desse ano para compreender ela de verdade, né? Com mais profundidade, contextualizar, definir o objeto, contextualizar e por aí vai. Aí, vamos para as atividades. As 95 teses de Lutero foram importantes para a criação de novas religiões cristãs. Escolha 3 pontos que Lutero discordava e explique por que você os considera importantes. O que ele discordava? Põe aqui uma e por quê. Outra, põe aqui e o porquê. Escolham 3 lá e descrevam por que ele não concordava com aquilo. Acabei de explicar isso. A Reforma Protestante deu início a outras igrejas cristãs. Identifique essas igrejas e explique uma das características dela. Então, gente, o que vocês têm que colocar aqui? Ó? A gente tem 3 religiões aí. A gente tem o luteranismo, a gente tem o calvinismo e a gente tem o anglicanismo. Vocês vão escrever isso aqui, vocês vão colocar uma ou 2 características que vocês conseguiram perceber dessas religiões, certo? Explique por que a imprensa de Gutenberg foi importante para a Reforma Protestante. Então, gente, a imprensa era imprimir a Bíblia com rapidez. Por que isso foi importante para a Reforma Protestante? E aí a gente chega ao fim do PET e a partir, na próxima aula, eu vou dar visto, né? Em todas as semanas, vocês vão me enviar fotos de todas as semanas e na outra aula eu vou disponibilizar para vocês a correção dessas atividades.